Pessoal, algumas pessoas tinham pedido para eu fazer alguns vídeos de atualização de alguns guidelines, né, que saíram aí recentemente sobre várias doenças, sobre sepsis, sobre infarto, sobre hipertensão. E aí, para começar, eu queria trabalhar em 3 minutinhos o que é que essa nova diretriz, né, brasileira de hipertensão arterial, que saiu no final do ano passado, trouxe de diferente para a gente. Então, ela traz alguns pontos que foram bem diferentes e que mudaram em relação à diretriz passada, mas eu trouxe para a gente discutir aqui, nesses 3 minutinhos, 2 pontos principais, tá? O primeiro ponto foi em relação ao diagnóstico. Então, o que foi que mudou nessa diretriz? O que antes era tido como uma pressão arterial normal, hoje a gente considera nessa nova diretriz uma pressão arterial ótima. Tá? Então, a gente considera esses valores de menor do que 120 de sistólica e menor do que 80 de diastólica como uma pressão arterial ótima. O que antes, na última diretriz, era considerado como pré-hipertensão, atualmente nessa diretriz ela divide em duas categorias, que seria pressão arterial normal e pré-hipertensão, tá? E aí seria considerado pressão arterial normal aquela sistólica entre 120 e 129 ou uma diastólica entre 80 e 84. Em relação à pré-hipertensão, o que a gente tem aqui é que seria considerado um paciente pré-hipertenso aqueles que têm uma pressão arterial sistólica entre 130 e 139 e a diastólica entre 85 e 89. A partir de uma pressão arterial sistólica de 140 e ou uma diastólica a partir de 90, a gente já consideraria o paciente como um paciente hipertenso, tá? Então, isso daí foi um primeiro ponto-chave que mudou dessa última diretriz para essa agora de 2020. O que é importante a gente destacar? Todos esses valores daí são valores para você classificar a pressão arterial de acordo com a medição no consultório, certo? Beleza. Em relação ao tratamento, o que foi que mudou e o que é que a diretriz traz para a gente? Que eu acho que isso aqui é o aspecto principal que você precisa saber. Aqueles pacientes que são considerados pré-hipertensos e que têm um risco cardiovascular alto já devem ser tratados através da monoterapia. Então, a monoterapia a gente vai estar considerando aí para 3 classes de pacientes, que seriam aqueles pacientes que têm já a hipertensão arterial, ou seja, já são pacientes que têm uma hipertensão arterial estágio 1, só que têm um risco cardiovascular baixo. Aqueles pacientes que são pré-hipertensos com risco cardiovascular alto também já devem ser tratados, e aí você pode optar por uma monoterapia, e aqueles indivíduos idosos ou indivíduos mais frágeis. Isso porque a queda de pressão desses indivíduos, idealmente, deve ser mais gradual, para você tentar evitar efeitos adversos. E aí, o que é importante aqui? A gente vai discutir um pouquinho sobre essas drogas da monoterapia. O que é que eu quero dizer com risco cardiovascular? Como é que eu vou estratificar isso? Então, a diretriz ela também traz para a gente o que seria o risco cardiovascular alto, enfim, como é que a gente estaria estratificando isso. Então, pacientes que já têm complicações cardiovasculares, complicações renais, já seriam classificados como pacientes com risco cardiovascular. Aqueles pacientes, enfim, que já tiveram eventos coronarianos, também seriam pacientes com risco cardiovascular, tá? Aí eu trouxe só alguns exemplos para a gente estar falando. Em relação à combinação de drogas, a gente faz para a maioria dos pacientes hipertensos. Então, todos aqueles pacientes que já têm o diagnóstico de hipertensão estágio 1 e que têm um risco cardiovascular alto, você já precisa iniciar fazendo uma combinação de medicação. E os pacientes estágio 2, 3 também já inicia esse tratamento fazendo uma combinação de drogas, tá? Beleza, quais são as medicações que a gente faria aí como monoterapia, né? Ou seja, você vai escolher uma única medicação, e aí seria para aquelas 3 classes de pacientes que a gente já tinha discutido, né? Os pré-hipertensos, hipertensos estágio 1, só que com risco cardiovascular baixo, os pré-hipertensos com risco cardiovascular alto e os idosos ou pacientes frágeis, porque a diminuição dessa pressão tem que ser gradual. Então, a gente faria aí diurético, e aí o diurético de escolha seria realmente um diurético tiazídico. A gente poderia pensar em fazer um bloqueador de canal de cálcio, um IECA ou um BRA. O que é que a diretriz traz também, que é um plus interessante aí para a gente? Os beta-bloqueadores, eles só devem ser utilizados em monoterapia para aqueles pacientes onde o uso de um beta-bloqueador é importante, que o beta-bloqueador traria um benefício para a doença de base desse paciente. Por exemplo, um paciente pós-infarto agudo. Né? Então, um paciente pós-infarto agudo, ele iria se beneficiar muito de um beta-bloqueador. Então, você já iniciaria para esse paciente uma monoterapia
com o beta-bloqueador, mas perceba que ele não é uma medicação de escolha, apenas naqueles pacientes onde ele vai trazer um benefício muito grande por causa da doença de base desse paciente, tá? Em relação às combinações, o que é que a gente pode pensar em fazer? Então, a combinação chave vai ser sempre IECA ou BRA associado a um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético tiazídico, tá? Então, você vai fazer aí o IECA ou BRA, o bloqueador de canal de cálcio ou um diurético tiazídico. Se você quiser fazer uma combinação com 3 medicações, aí vai ser sempre IECA ou BRA, o bloqueador de canal de cálcio e o diurético tiazídico. E na necessidade de você colocar uma 4ª medicação, entraria aí o uso da espironolactona. Beleza? Então, acho que era isso que seriam os pontos mais importantes para eu estar discutindo aqui com vocês em relação à hipertensão.